Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimento a todos e a todas que acompanham esta sessão pelos meios de comunicação, cumprimento a todos que nos honram com suas presenças aqui na Assembleia. Mais uma vez subo à tribuna para falar da PEC número 6, PEC apresentada pelo Presidente da República na quarta-feira da semana passada, com o nome pomposo de Nova Previdência. Escreveu aqui, protocolou, Nova Previdência. Escreveu mais, é para todos, é melhor para o Brasil. Este projeto, ele é um projeto de morte, porque a população brasileira tem expectativa de vida ao nascer de 75 anos. A média de vida é 75. Temos regiões no Brasil que a média de vida é menor que 75 anos. Propor, no mínimo, 40 anos de contribuição, combinando com, no mínimo, 65 de idade, não é só maldade, é crueldade com a classe trabalhadora brasileira. Num país que não garante a estabilidade de emprego, demora-se muitos anos para provar contribuição de 40 anos. Em muitos momentos, os trabalhadores e trabalhadoras ficam desempregados. Diferente de alguns países que proíbe a demissão imotivada. O empregador não pode demitir a hora que ele quer, com qualquer argumento. Tem que ter uma motivação muito séria para que o trabalhador seja demitido nos países desenvolvidos, mundo afora. Aqui não é assim, porque nos anos 60, foi proposto acabar com a estabilidade de todos os trabalhadores e introduzir o chamado o Fundo de Garantia, o FGTS, para dispensar o trabalhador a qualquer momento, sem justificativa, dá os 30 dias e ele saca o Fundo de Garantia e vai sobreviver até arrumar um outro trabalho. Ocorre que no Brasil tem sido difícil arrumar um outro trabalho. E aí demora-se. E não tem contribuição previdenciária nesse intervalo entre arrumar um trabalho e outro. Por isso, a média de vida para aposentar um brasileiro, se for aprovado 40 anos de contribuição, ela vai chegar a 78 anos a média. Ora, 78 anos, boa parte dos brasileiros não vão chegar. Morrerão antes dos 78 anos. Então, é um projeto de morte. É um verdadeiro genocídio que vai exterminar a classe trabalhadora brasileira. Essas regras, elas são diferentes e mais duras do que todas as outras nações. Não há no mundo regras tão duras quanto essas que foram apresentadas nesta proposta número 6. O Brasil, se aprovar essas regras, então o Brasil terá as regras mais duras de previdência do planeta. Isto não vai desenvolver o Brasil. Isso não vai fazer a economia crescer. Usar a previdência para salvar a economia está errado. A economia é que tem que salvar a previdência de qualquer país. Porque quando a economia vai bem, emprega mais, arrecada mais para a previdência, ela tem saúde. Quando a economia não vai bem, a previdência sofre. E olhando a nossa previdência,
mesmo com os problemas que enfrentamos na economia. A OAB fez um estudo que serviu de parâmetro para também o Senado Federal, na sua CPI, concluir que o governo, quando apresenta déficit, ele retira do cálculo contribuições e impostos que também compõem a receita da Seguridade. Ele tira. E aí ele calcula tão somente a cota parte paga pelo empregador e a cota parte da Previdência paga pelo empregado. Mas a Previdência não é bancada somente pelo desconto na folha de pagamento do trabalhador e pelo pagamento que faz o empregador. Tem várias fontes. Por exemplo, os jogos de azar, os jogos lotéricos. Quando alguém aposta, uma parte vai para a Seguridade. O DPVAT, esse seguro obrigatório, quando você paga, uma parte vai para a Seguridade. O lucro líquido das empresas tem uma contribuição que tem que ir para a Seguridade. E tem outros impostos e outras contribuições que vai para a Seguridade. O PIS, PASEP, boa parte vai para a Seguridade. E não é que ele está atacando ele também agora para reduzir a arrecadação e deixar descoberto quem ganha acima de um salário mínimo, até 2 salários mínimos? Então veja que o governo faz uma conta falsa, então parte de uma premissa falsa, para levar a opinião pública a concordar com a reforma da Previdência, dizendo que ela tem déficit, que para salvar o futuro da classe trabalhadora e do Brasil, precisa do remédio amargo. A OAB Nacional desmentiu isto. O Senado Federal, em CPI, desmentiu isto. São outras as razões para esta proposta, que é um verdadeiro genocídio para a classe trabalhadora brasileira. Então, vejamos. Mudar para 65 anos. Eu vi na prática em Goiôerê ontem, antes de ontem, no sábado de manhã, um funcionário de escola, um educador, que aos 14 anos começou a trabalhar na cooperativa, sempre contribuindo para a Previdência, agora com 54 anos, já contribuiu por 40 anos. Já estava se encaminhando para a aposentadoria. Aí vem a chamada regra de transição. Então, como está faltando pouco tempo, ele vai poder optar pela aposentadoria, mas não terá mais salário integral, a não ser se ele esperar os 65 anos de idade. Veja, teria que trabalhar mais 11 anos. Já contribuiu com 40, passaria para 51. Então veja que isto é desumano. Isso não é só maldoso. E esse trabalhador vai ser muito prejudicado. Os trabalhadores rurais serão muito prejudicados. As mulheres serão as mais prejudicadas. As mulheres agricultoras, as mulheres urbanas, as professoras. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Para concluir, senhor presidente. Aí o que o governo diz? Mas com 30 anos de contribuição, vai mudar de 25 para 30?
para a professora e para 60, ela vai poder se aposentar. Engano, porque uma professora não começa a lecionar aos 30 anos. Várias começaram aos 18, 19, 20. Uma professora que começou aos 18, como eu comecei a lecionar aos 18 anos, vai para os 60, é 42 anos de contribuição. É mentira que será 30, porque amarra com a idade mínima. Então, está propondo também uma inovação, que é a contribuição, regime de capitalização individual, quebrando a solidariedade do sistema. Hoje, com R$ 79,84, Por favor, para concluir, deputado. senhor presidente, pagando por 35 anos, recebe um salário mínimo, que é R$ 998. Se for no modelo proposto, de capitalização individual, pagando R$ 100 por mês, vai dar R$ 234 por mês de aposentadoria. Por favor, para concluir. Não pode ter o apoio de ninguém. Tem a nossa repulsa e o nosso protesto.